gente, tudo bom? Quem tá chegando aí pela primeira vez, meu nome é Samira Badia. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho da calça wide leg, que esse molde eu vou colocar vendendo à parte, caso você queira adquirir, mas para quem é assinante da revista já está lá dentro para baixar, ok? Então, como eu mostrei no vídeo da base de moda praia, como que cola os moldes, também o da bermuda, já ensinei, então eu não vou ensinar colando esse molde, tá? Ele está já prontinho para imprimir nos tamanhos A4 e o bolso e o cós estão no tamanho A3, ok? Para não ficar colando, eu botei no tamanho A3. Mas quem quiser, eu posso dividir e colocar no tamanho A4. Por quê? Se você for imprimir no tamanho A4, ele vai ficar reduzido à metade, tá bom? Então, no molde vão vir, eu acho que são 16 folhas, se eu não estiver enganada, tá? Não me lembro. E deixa eu ver aqui. Não, tem mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu acho que são 16 folhas. É porque, como sobrou uma folha em branco, são 16. 16 folhas, tamanho A4. A calça no tamanho A4 para você colar. E os dois moldes, bolso e cós, no tamanho A3. Se na sua cidade não tiver impressão tamanho A3, eu faço e divido, coloco no tamanho A4 para você imprimir, tá? É para não ter mais coisa para você colar, para te poupar mesmo. Essas folhas aqui no tamanho A3, na minha cidade, cada folha no papel colorido saiu a R$3. Então, vê o que vale a pena para você. Eu só coloquei colorido para vocês visualizarem, mas vocês não precisam colocar no colorido, tá bom? Só para vocês verem como que é o molde. E eu coloquei também a calça no A4 colorido para você poder enxergar. Depois que imprimiu, eu percebi que vieram essas quinas, né? Porque eu fiz no Corel. E aí eu abri o molde que eu coloquei lá dentro da Hotmart para ver se estava desse jeito, e não estava. Isso daqui foi a impressão da loja, que ficou dessa forma, tá bom? Então pode ser que aconteça que alguns lugares que são curvos fiquem vetorizados, tá bom? Então já ensinei, eu vou colocar aqui a tag, acho que é do meu lado esquerdo, do meu lado direito, não sei, vai aparecer em cima um vídeo para você ver como que cola. Tem o vídeo da bermuda e tem o vídeo da base de moda praia, conforme eu já coloquei aqui na semana passada, beleza? Então, vamos lá. A calça wide leg vai ser feito no linho misto, lá do Baratão dos Tecidos. Se você ainda não comprou, usando o cupom desconto, é o Samira Badia, vou colocar escrito aqui, com S maiúsculo, com B maiúsculo, tudo junto, onde você pega o seu desconto. Esse linho é misto e maquinetado. Vou mostrar para vocês que essa wide leg eu estou fazendo para a Jennifer, que é do canal Fala Mana, do perfil no Instagram Fala Mana, uma ruiva linda, que eu estou presenteando ela com essa calça leg e outras peças que vão vir aí pela frente para vocês verem que está sendo um baita de um desafio, e eu vou mostrar para vocês como que eu vou adaptar essa base de calça wide leg para uma pessoa que eu não conheço o corpo, porque essa modelagem é industrial, mas eu posso adaptar as medidas, ok? Ainda falei com ela, eu estou preocupada de fazer uma roupa muito justa ou com tecido que não tem elastano, porque eu tenho medo de ficar muito apertado ou muito largo. Ela falou, então faz um pouquinho mais largo, porque qualquer coisa eu levo na costureira, não tem nenhum problema. É um risco que pode acontecer, ok? Então eu vou pegar aqui as medidas dela, e eu peguei também as medidas da minha filha, para vocês entenderem como que o nosso corpo é algo assim extraordinário. A minha filha, ela tem mais ou menos 1,55 m, porque ela é maior que eu. E eu medi a Fala Mana, que é a Jennifer, e minha filha, para vocês verem como que funcionam as nossas proporções. O busto da Jennifer é 94, nós não vamos usar, mas é só para vocês entenderem o biotipo dela.
E a cintura dela é 72, que é o que nós precisamos. E o quadril dela é 88, tá? Não tem como eu medir o gancho, mas visualizando o corpo dela, vou pegar uma foto dela e colocar aqui, e pelas medidas, eu tenho uma, vamos dizer assim, uma sugestão de altura de gancho e o famoso cavalo. Quem não assistiu às aulas da calça, que eu fiz, eu acho que 3 ou 4 ou 5 vídeos falando só sobre calça, sobre bases, masculino, feminino, com pence, sem pence, infantil, como aferir medidas e tal. Se eu não estiver enganada, ainda está no canal, senão eu coloquei só lá dentro da revista essas lives, tá? Então, comparando o corpo da Jennifer, ela tem o corpo, o famoso triângulo invertido, onde os ombros são um pouco mais largos que o quadril. Sendo que, analisando o corpo dela, ela não é um triângulo invertido, porque ela é proporcional. O ombro e a cintura um pouquinho maior. Cadê a borracha? Já tirei daqui. O ombro um pouquinho maior e o quadril um pouquinho menor. O que isso quer dizer? Ela é a famosa retangular, ou algumas pessoas chamam de H, tá? Então, isso pode ser... Ela é corpo de modelo, né, que é um dos melhores corpos para se trabalhar na passarela, mas hoje em dia não tem mais isso. Estão colocando plus size, estão colocando oval, triângulo invertido, triângulo comum, a silhueta ampulheta, outros chamam de 8, enfim. Então, visualmente de frente, ela não tem um ombro tão largo com relação ao quadril. O que faz a diferença nela é que o busto dela é mais volumoso, é igual a mim, entendeu? Então eu tenho um busto, um bojo GG, e meu ombro a ombro, ele é de 40, o meu tórax é de 40, a minha cintura agora que tá menorzinha depois da cirurgia, e o meu quadril é proporcional ao meu ombro. Eu sou ampulheta, mas por causa do volume do meu busto, pela minha circunferência, parece que eu, pela fita métrica, dá a entender que eu sou trapézio, da onde eu tirei isso? Que eu sou triângulo invertido, mas não sou. Então a gente não pode se ligar só nas medidas, a gente tem que ver quem sou eu de frente para o espelho. Então é isso que eu tenho que entender. Lá na revista eu vou gravar a respeito de biotipos, um pouco mais detalhado, tá bom? Então, por que eu vou comparar ela com a minha filha? Só para vocês entenderem. Minha filha, ela é magrinha, de frente, ela é retinha. Vou ver se eu encontro uma foto da minha filha também para colocar aqui. Ela tem 83 de busto, 69 de cintura e 93 de quadril. Aí você olha de frente, ela é retinha também, igual a Jennifer. Assim, não é aquele corpo silhueta. E o volume da minha filha tá todo no bumbum atrás. Então, são coisas assim muito interessantes, que é bom vocês observarem quando vocês medirem as clientes de vocês. Eu já peguei um corpo de balé com 66 bailarinas, onde todas tinham medidas parecidas e volumes diferentes. Então isso influencia demais, tá bom? Então, o que vai ser o nosso cálculo aqui? Eu vou ter que escrever com canetinha para vocês entenderem. Ela tem de quadril 80... Não. Cadê Jesus? Ela tem de quadril 88 e de cintura ela tem 72, ok? Então, como que eu vou encontrar as medidas aqui? Aqui é a linha de quadril, tá? Então, eu tenho que ter, nesse molde aqui, para eu encontrar, né, pela parte mais larga, 88, eu tenho que colocar 88... Mas eu tenho que ver quanto que eu quero de folga de vestibilidade. Eu estou trabalhando com 1/4, então eu vou trabalhar com 1/4 de folga de vestibilidade. Por exemplo, se a gente sabe que 1/4 é uma parte de 4. Se eu quero 4 centímetros de folga na circunferência total, então eu divido 4 por 4 e eu sei que eu vou ter 1 centímetro aqui, um aqui, um aqui e um aqui, de folga de vestibilidade, ok? Então, se eu quero 4 a mais na circunferência, então eu coloco 1 a cada 1/4.
ok? Só que eu quero colocar 1,5. Por quê? Porque nós somos mulheres, a gente fica inchada, tem semana que a gente tá mais gordinha, tem semana que a gente tá mais magrinha, e eu tô preocupada de, nesse meio tempo, ela pode ter recebido um pouquinho de peso ou não, tá inchada, tá menstruada, enfim. Então eu vou colocar 1,5 a cada 1/4, ou seja, vezes 4 igual a 6 centímetros, ok? 1,5 mais 1,5, 3, mais 1,5, 4,5, mais 1,5, 6. Então, a minha folga de vestibilidade total é igual a 6 centímetros. E a cada 1/4, 1,5. Então, é 88 centímetros de quadril, mais 1,5 de folga de vestibilidade. Mais o quê? 1 centímetro de margem de costura. Lembrando que a margem de costura, ela tem que estar do lado da lateral e do lado do centro costas e do centro frente, do gancho. Então, mais 2, ok? Por quê? 1 para um lado, 1 para o outro. A gente não pode calcular só um lado, porque apesar de ser 1/4, é 1/4. Se aqui fosse dobra do tecido, seria somente 1 centímetro, mas como costura desse lado e costura desse lado, então são 2 centímetros no quadril. Ok, vamos calcular. Então, aqui no quadril, quanto que eu tenho que ter nessa linha? Vou simbolizar aqui o 0. Então, aqui são 0 mais 5, 5 mais 0, 5. 8 mais 1, 9, mais 2, 11, vai 1 e 9, certo? Então, olha só como é que eu fiz errado. Olha aí, ninguém falou nada. Se eu tô calculando 1/4 aqui e aqui, por que eu tô mexendo com a cintura inteira aqui? Tá errado. Então, é 88 dividido por 4, tá? Que vai dar 22. Então, corta aqui, ó. 22, que é 1/4 de tudo. 1/4 do quadril. Mais 1,5 de folga de vestibilidade, mais 2 de margem de costura. Agora sim eu estou trabalhando com 1/4, tá? Tá vendo que até eu me enrolo, mas é bom acontecer e eu gosto de mostrar pra vocês. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Glória a Deus. E os vizinhos fizeram silêncio. Então, vamos lá. 5, 2 mais 1, 3, mais 2, 5. Tá? 2, né? Porque aqui é 0, 0, 2. Então, eu preciso que tenha 25,5 no total. Multiplicando isso aqui por 4, por quê? Porque geralmente, na parte do quadril, na parte de trás, é maior, tá? Por causa do bumbum. E na frente mais estreito. Então, pode ser que aqui na parte do quadril das costas seja mais largo. O importante é que o que eu encontrar nas costas, multiplicar por 2, né? Porque um lado espelha o outro lado. E na frente multiplicar por 2, porque aqui está trabalhando com 1/4, vezes 2 vai ser a metade do corpo, né? Só a frente e só as costas. No total vai ter que dar esse resultado aqui que eu vou encontrar. Por quê? Porque esse molde está com margem de costura, folga de vestibilidade também, tá bom? Então, vamos lá. Então, 25,5 vezes 4. 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 4, 20, mais 2, 22. Vai 2. 2 vezes 2, perdão, 2 vezes 4, 8, mais 2, 10. Ou seja, eu tenho que ter no total, no somatório das linhas de quadril, 102 centímetros, ok? Então, agora a gente vai para a parte prática. Vocês já entenderam aqui? De ponta a ponta. Eu vou começar do maior para o menor, tá bom? Então, aqui, ó, na parte mais externa, antes de dar o problema aqui na configuração lá da papelaria, até, ou seja, do azul até o azul aqui, tá? Eu botei sobrando um pouquinho, porque se faltar, eu tenho um pouquinho de papel. Só que esse molde eu já colei, eu não vou ficar cortando ele. Eu vou copiar, se precisar, e destaco o molde que eu quero, ok? Então, daqui da ponta até essa linha aqui, eu tenho 25, vamos ver aqui mais ou menos. Porque quando eu falo dessa ponta aqui,
Eu vou espichar essa azul, porque aqui vai entrar o bolso, mas aqui vai entrar a costura da parte da lateral, certo? Então, eu tenho que contar com a linha do quadril na parte mais externa, que não tá aparecendo por causa da linha do bolso. Então, eu conto daqui pra cá, 25,5, ok? 25,5. Eu tô calculando o maior, tá? 25,5, pra eu não me perder. Na frente. Agora, nas costas. Ou seja, aqui na frente, no total, com 1/4 de quadril, mais 1,5 de folga de vestibilidade, mais a margem de costura, tá batendo com o que eu preciso. Mas aqui provavelmente vai dar mais. Ó. Na parte mais externa. E aqui na parte mais externa. Deu quase 26, quase. Deu mais ou menos 25,70 aqui. 25,70, tá? Então, eu vou ficar com a parte azul. Por quê? Aqui eu tenho folga de vestibilidade no azul, aqui eu tenho a margem de costura. Quando eu fechar, ela vai ficar com uma folguinha, porque se deixar muito na medida mais próxima do quadril, quando ela sentar pode estourar, pode esgaçar e não é legal. Então, eu vou usar o molde azul. Depois que eu destacar o molde azul todo, aí eu vou pra cintura. Por quê? Porque a cintura dela é de 72. A cintura, eu vou colocar uma folga de 1 centímetro, tá bom? Cheio de retalho aqui de papel, que eu não sou boba de jogar fora, né? 72 de cintura. Dividido por 4, vamos ver quanto é que dá. Porque a gente tá trabalhando com 1/4. 72 dividido por 4. Dá 18. Ok. Aí eu quero de folga de vestibilidade 1, certo? 1 centímetro de folga de vestibilidade. E lembrando que são 2 centímetros de margem de costura. Por quê? Porque é 1 centímetro no centro, né, no gancho, e 1 centímetro na lateral. Então, de margem de costura. Que vão ficar 19, 18, mais 1, 19, mais 2, 20, 21. Então, um total de 21 centímetros na cintura em 1/4 de molde. Eu tô trabalhando com 1/4, ok? Então, eu tenho que ter 21 centímetros a cada 1/4, tá? Eu posso fazer isso também, mas se você quiser botar... Porque se botar 1,5 centímetro de folga, vai ficar muita coisa. Eu poderia até colocar meio centímetro de folga de vestibilidade, ao invés de 1, porque ia ficar 2 de folga. Mas é aquilo que eu falei, eu prefiro colocar um pouquinho mais, porque a gente tem dia que tá mais inchada, tem dia que tá menstruada e tem dia que não tá. A gente percebe isso nas nossas roupas, tá? E uma coisa muito importante, o linho, ele é um tecido de fibra natural. Esse é misto porque tem um pouco de poliéster, sendo que como ele tem um toque natural, por isso que ele é misto, eu vou molhar ele, vou mostrar pra vocês no vídeo como que eu vou fazer pra ele ter o encolhimento dele. E vou ter que passar antes de cortar, ok? Isso, gente, é aula gratuita aqui na internet, mas vocês imaginam lá dentro da revista, onde tudo que eu faço bem detalhado, bem desmembrado. Essa aula aqui vai para dentro da revista, mas vão ter mais coisas mais detalhadas para quem é assinante, ok? Então, 21. Aí, o que eu vou fazer? Eu tenho que destacar o bolso, tá? Então, aqui no bolso vai ser o azul. Eu sei que ele vai ficar, né, nesse caminho. Tem que destacar tudo, tá, gente? Essa parte de destaque já vai lá pra dentro da revista. Eu sei que ele tem que encostar aqui, né? Eu vou até arrumar esse molde pra botar exatamente a parte que encosta. Vai ficar bem desenhadinho. E vai ficar assim, tá? Aí, mais ou menos, eu vou saber... que aqui em cima tem que ter o total de 21. Por que 21, gente? Que eu falei, porque é 1/4 da cintura, mais folga de vestibilidade, que eu decidi colocar de 1, mais 1 centímetro de um lado, 1 centímetro do outro de margem de costura. Então, aqui no azul, ó, nós estamos com isso na frente, tá? Aqui deu 19. Deu 19. Então, 19, 19,
38. Agora eu vou ver aqui atrás. Eu já coloquei 10,5 e 9,5. E tem a pence que eu vou fechar. Ou seja, a cintura, ela tá menor. Vocês perceberam isso? Então, eu vou ter que colocar isso aqui destacado num papel, deixando um pouquinho mais. E vou acertar o molde de acordo com o quadril e a cintura da Jennifer, ok? Então, eu sei que tem 19,5 aqui, eu tenho que acrescentar mais 2 centímetros nas costas e mais 2 centímetros na frente para poder fechar na cintura dela sem nenhum tipo de aperto, tá? Isso por causa da folga. E aí você pode criar também um cós, que você pode colocar ele reto na frente, reto, sem elástico, e você pode colocar um cós maior, franzidinho nas costas para poder adaptar, deixar, de repente, fechar a pence ou não fechar a pence, aí é opcional, tá bom, gente? Só que é bom fechar, senão vai ficar um papo estranho. Pence foi pro molde, tem que ser fechado. E aí, eu sei que o meu azul, e esse daqui é o cós, vamos ver quanto é que tem o cós aqui, ó. O azul, tá? Que eu tô me guiando pelo azul, ó. Tem 43, ou seja, 84, tá? A cintura dela é de 72. Mas por que tem 84? Porque aqui tem a margem de costura, aqui tem a folga de vestibilidade e aqui tem o transpasse da braguilha que você vai ver na hora que eu for fazer, tá bom? Então o cós ele tá ótimo, dá pra eu fazer bastante coisa com esse cós. Se eu quiser cortar a lateral para poder separar a frente, ele sem elástico, atrás com elástico para dar uma leve franzida, para poder passar no quadril, também posso. Eu posso deixar ele todo anatômico, sem nada. Ele tá falando aqui, ó, cortar 2 vezes no tecido e na entretela, tá bom? Aí você vai decidir como que vai fazer, tá? Então, gente, eu vou destacar essa parte, o molde, e eu vou mexer, tá? Pra poder eu cortar bonitinho pra vocês. E agora nós vamos pra parte da lavagem da calça. A parte do destaque eu não vou fazer, isso vai lá pra dentro da revista e vou mostrar pra quem tiver com interesse. Pra quem comprar o molde, pode ser que compre o molde sem o vídeo, aí eu passo o vídeo pra você, se você comprar o molde. Pra você que não comprou o molde, lá dentro da revista, que é assinante, eu vou colocar o vídeo de como destacar o molde, beleza? Bom, gente, eu estou sem papel manteiga aqui para destacar o molde todo, então eu vou dar só uma pincelada, porque todas as vezes que vocês forem destacar molde, a técnica é a mesma para todos, tá bom? É colocar ou um papel manteiga, ou um plástico, algum papel transparente por cima, tá? Ou você, se você não tiver o papel, né, manteiga e tal, quiser destacar passando a carretilha, no caso de um papel pardo, também pode, tá? Eu não vou fazer porque não vai ter espaço para eu mostrar para vocês, só por isso. Mas eu tenho aqui o papel pardo, então eu vou usar somente essa parte aqui. Eu vou usar esse papel manteiga só para vocês terem uma noção de como que é, tá bom? Então, assim, a gente sabe que aqui é ângulo de 90 graus. Que é reto aqui. E aí eu venho aqui com a régua. Você vê que a régua, ela já diz exatamente o ponto certo, né? Porque essas réguas, elas foram estudadas baseados na nossa anatomia.
marcando o manequim 42, com folga de vestibilidade e margem de costura, tá bom? 42, que eu destaquei aqui do molde, tá? Que é o azul. Vou botar aqui azul, que aí eu sei, tá? Pós anatômico. Então, eu sei que eu vou botar 2 vezes na entretela e 2 vezes no tecido, tá bom? E eu vou fazer isso para todos os moldes. Aqui pode ser a dobra do tecido, porque pode ser, porque você que vai determinar onde vai começar, onde, se você vai botar cortar lateral, não esquecendo que se você for separar a lateral, tá? Você vai medir exatamente qual a cintura que vai ficar aqui com a pence fechada, com margem de costura você vai ter que colocar aqui. E aí você coloca o elástico nas costas e a frente você faz reta. Para quem quiser fazer dessa forma também, as costas um pouquinho maior, tá se usando muito hoje em dia assim, para poder adequar o bumbum e o corpo da pessoa. Aí, tá, gente, ó. Aqui eu percebi que ficou um pouquinho menor e aqui um pouquinho maior, não tem problema, tá bom? Não tem problema, o importante é ele ficar nesse raciocínio anatômico, porque o papel escorrega bastante. Mas você pode aumentar e fazendo assim, ó, quando botar no tecido, faz as marcações, tá, de pontos, e bota assim, se aqui tem 5 centímetros, aqui tem que terminar com 5 centímetros, então eu vou fazendo essa marcação, ó, faltou aqui um pouquinho, tá vendo? Então, cadê? Eu posso estar fazendo essa marcação no tecido e acertando, tá bom? É só para ter uma diretriz, ok? Então, destacamos esse molde, vocês vão fazer isso em todos os moldes das calças, da braguilha e do pertingal, que o pessoal chama de vista, ok? E o bolso, né, gente? Também tem um bolso. Se você quiser fazer um bolso chapado nas costas, também pode fazer. Tô pensando se coloca ou não. Agora eu vou destacar esse molde, tá? Eu vou destacar. E o que que eu vou fazer? Como ele já está aqui, ó, beijando com a costura do outro lado, ó, ele tá certinho aqui, ó. Eu vou até cortar para poder... Eu ia cortar ele dobrado, mas pode ser que estrague. Já vou até cortar ele, deixando a linha preta aparecendo. Mas eu poderia dobrar e cortar, não tem nenhum problema. Ele vai ser costurado dobrado. Eu vou acertar aqui azul com azul, ó, botando bem certinho. Esse aqui é o bolso. Toda a pence tem que ser cortada, dobrada no papel, simulando a costura. Se eu tivesse cortado aqui ia dar defeito, tá? Por que que eu boto isso aqui como simbólico? Porque não tem como fazer isso no programa. Então você faz isso sempre
antes de cortar na linha, toda pence, corte drapeado, franzido, corte dobrado, simulando aquilo ali, tá bom? Para todos os manequins quando vocês forem destacarem. Porque pode ser que fique diferente nesse, tá? Isso aqui é só uma simbologia. Fecha e corta. Esse pedaço aqui todinho, ó, seria perdido, ó. Aí, a única forma para poder resolver isso no tecido seria tendo que fechar e acertar no tecido direto, mas ia perder aí mais ou menos meio centímetro, tá bom? Decidi cortar em volta, porque eu não vou destacar no papel por falta de tempo mesmo. Então eu vou cortar direto no tecido após a secagem dele. A parte do bolso, só para vocês terem uma noção de onde vai ficar, porque não tá lá no molde, você encosta aqui, ó, essa parte nessa parte, já tá dobradinho aqui, ó, aí você vai ter uma noção de onde que tá o seu bolso, só para você ter uma ideia de altura, tá? E eu sei que a calça tá aqui, ó, a costurinha, vou botar aqui só simbolizando, né, que... Cadê? Tá? E eu agora vou ter uma noção, né, de distância, porque eu tava medindo, lembra? Ó, 19 também. Até o vídeo da lavagem aí. Tchau, tchau. Pessoal, nós vamos começar a fazer o corte da calça wide leg. Esse é o linho misto maquinetado da loja Baratão dos Tecidos. Vou colocar a foto lá no blog. Nós vamos fazer a calça wide leg para nossa querida Jennifer do Fala Mana. E todo tecido que tem fibra natural, ele precisa primeiro ser molhado e passado para depois cortar. Senão você pode cortar e encolher. Tá? Ele geralmente encolhe uns 10%. Como ele é misto, ele vai ter um encolhimento, tá? Quando fala que tem que lavar ou molhar, é só tirar a goma. Você não precisa esfregar, colocar sabão, deixa a água entrar bem nas fibras. Ele vai ficar bem pesado, né? É grosso, encorpado. Ele tem uma cor crua. Tem lugar que me molhou, ó, feio na água, mas não molhou. Esse se for um tecido natural que solta tinta, você troca essa água aqui, coloca outra água e coloca vinagre. Pode ser álcool, de maçã, você não coloca de alho, né? Que dá muito cheiro. Deixa um pouquinho, uns 20 minutos no vinagre, porque o vinagre ele sela a cor. Como ele é cru, não faz diferença. Vou colocar na corda sem torcer. E depois eu vou passar. E depois de passar a gente vai pro corte. Essa é a dica que eu deixo pra vocês que vão fazer corte com tecido que tenha fibras naturais. Na verdade eu gosto de fazer isso com todos os tecidos. Mas principalmente uns que tem algodão, linho, seda, enfim. Mesmo que seja misto com material de poliéster, é interessante você molhar, pendurar sem torcer. Se ele soltar tinta, colocar vinagre e pode passar ele. Pendurei, tá vendo? Ó? Sem torcer. Só coloquei na porta, tá um sol maravilhoso aqui. Eu ia até fazer semana retrasada esse vídeo, mas como choveu,
Eu não podia nem, né, molhar. Aí se ele começar a encolher assim, ó, estica, tá? Porque como ele pesa, e o pregador, desculpa a tremedeira que eu tô sozinha aqui. Ó, bota assim pra não marcar o tecido, tá bom? Pra ele não encolher, tá vendo, ó? Bota ele assim pra não encolher, bem pertinho aqui, ó, pra não encolher, tá bom? Então, mais uma dica aí pra vocês de tecido.